Vamos organizar as informações desta tabela. Vejamos que nessa tabela possui informações inseridas de forma errada. Para iniciarmos essa organização, devemos levar o resultado de todas essas informações da planilha original para a planilha aplicação. Na planilha aplicação é onde vamos inserir funções de texto que vai nos trazer este resultado de forma correta. Na coluna nome do livro, necessitamos, voltando aqui na planilha original, organizar essa primeira coluna. E como que se faz isso? Voltando aqui na planilha aplicação, e a partir da célula A4, a função que vai organizar esta parte é a função igual a arrumar. Aqui como argumento ele me pede o texto, volto na planilha original, aonde está o meu primeiro texto. Pressiona Enter e veja que esta informação já está organizada. Vou selecionar ela e arrastando a minha fórmula para as células abaixo, assim ele também me traz os demais textos de forma organizada. Agora temos aqui a parte do autor. Vamos voltar na planilha original e perceba que o autor está escrito toda em letra minúscula. Então, eu preciso também arrumar esta coluna. Voltando aqui na planilha aplicação, a partir da célula B4, vamos agora descobrir qual é a função que vai me trazer a primeira letra do meu texto em maiúscula. É a função igual pri maiúscula. Veja que aqui ele me pede o texto, eu vou na planilha original, selecionei o texto e pressionando Enter, essa informação também está organizada. Agora eu vou arrastar para as células abaixo e veja que os demais textos também foram todos organizados. A editora, vamos voltar na planilha original, a editora é solicitado que seja escrita toda em maiúscula. Então, voltando na planilha aplicação, qual é a função que me traz o texto da planilha original toda em maiúscula? É a função igual a maiúscula. E ele me pede o texto, vou na planilha original, seleciono o texto, a célula que contém o valor, e pressionando Enter, veja que agora esta coluna também já está organizada. Agora temos aqui a coluna do código dividido em 3 colunas, aonde no código é solicitado a primeira parte, depois a segunda e depois a terceira parte. Vamos voltar na planilha original. Veja que na planilha original, o código ele vem com 6 caracteres. Então, eu vou extrair 2 caracteres para cada uma daquelas colunas do código. Voltando aqui na aplicação, então, qual é a função que vai me trazer os 2 primeiros caracteres do código? É a função igual a esquerda. Ou seja, ele vai fazer uma contagem da esquerda para a direita. Veja que ele me pede primeiro o texto. Vamos na planilha original. Esta é a célula do meu texto, que contém o código. Continuo com a minha fórmula aqui na barra de fórmula. Por que eu tenho que continuar aqui? Porque agora a minha origem se encontra numa outra planilha. Então, aqui, ponto e vírgula, ele me pede o número de caracteres. Lembrando que a função texto fará a contagem da esquerda para a direita. Então, como eu quero extrair 2 caracteres, eu vou colocar o número 2. Então, ele vai pegar o primeiro caractere e o segundo caractere, que são as letras AS. Pressionando Enter, está aqui o meu primeiro resultado. Agora eu desejo pegar os caracteres do meio. São 6 caracteres. Então, agora eu tenho que pegar o terceiro e o quarto caractere. Qual é a função que me extrai, então, os caracteres de uma palavra do meio? Vamos colocar aqui a função igual a ext.texto. Ele me pede como argumento o texto, vou na planilha original, novamente na célula do código,
continuando com a minha fórmula aqui na barra de fórmulas, ponto e vírgula, número inicial do caractere. Então, a partir de qual caractere que será extraído? Veja que eu tenho que extrair o caractere D e depois o caractere 1. Vamos fazer a contagem. O primeiro caractere é o A, o segundo caractere é o S e o terceiro caractere é o número D. Então, a partir da letra D, que é o terceiro caractere, ou seja, que está na terceira posição, ponto e vírgula, eu vou extrair 2 caracteres. Então, ele vai estar extraindo o D e o número 1. Pressiona Enter, está aqui a extração dos caracteres do meio. Agora, eu quero extrair os caracteres finais, que é a terceira parte da minha extração de caracteres. Vamos voltar aqui, então, na planilha original e veja que os 2 últimos caracteres é o número 4 e 5. Voltamos aqui na planilha aplicação. Agora, qual é a função que vai extrair esses caracteres? É a função igual a direita. Ou seja, ao fazer a extração, ele vai fazer a leitura agora da direita para a esquerda. Então, ele me pede o texto, está aqui que é o código, continuo com a minha fórmula aqui, ponto e vírgula, número de caracteres a ser extraída, número 2. Então, veja que com a função direita agora, eu vou extrair da direita para a esquerda. Pressiona Enter, está aqui a extração dos caracteres em 3 partes. Agora eu vou arrastar esta fórmula para as células abaixo e assim os resultados das demais células vão aparecendo. Agora tem a pré-venda. Esta pré-venda, voltando aqui na planilha original, eu tenho que converter toda essa escrita de maiúscula para minúscula. Voltando aqui na planilha aplicação, e na célula G4 eu vou inserir a função minúscula. Ele me pede agora como argumento o texto, volto na planilha original, selecionando o texto, pressionando Enter, assim ele me trouxe o devido resultado. Agora para o preço da mesma forma, voltando na planilha original, o meu preço não está em formato de moeda. Eu gostaria de fazer essa formatação manualmente, utilizando uma função. Voltando aqui na planilha aplicação, qual é a função, então, que eu consigo, além de extrair, já formatar os valores que foram extraídos? Esta função é a função texto. Ele me pede para que eu selecione o valor, vou na planilha original e aqui está o valor, continuo com a minha fórmula aqui na barra de fórmula, ponto e vírgula. O formato do texto será, eu vou abrir aspas duplas, porque eu vou inserir texto, R, de maiúscula, cifrão, vou colocar um espaço. Agora eu vou colocar um jogo da velha que indica que não há obrigatoriedade deste valor. Coloco 2 zeros. O zero indica que há uma obrigatoriedade de valor, vírgula, e novamente 2 zeros. Ou seja, valores decimais também são obrigados a serem incluídos aí. Fecha aspas duplas. E agora, quando eu pressionar Enter, aqui ele me trouxe o valor convertido para texto e formatado como moeda. Vou arrastar o valor aqui para as células abaixo. E assim é o que faz com a função texto. Ela vai organizar as informações da tua tabela.